Os índios, como chegaram ao Brasil? Será que a Bíblia fala alguma coisa sobre isso? Vem comigo agora pela Bíblia. A paz, meus irmãos! Que bom estar de novo com vocês aqui no programa Pela Bíblia com perguntas e respostas. A pergunta de hoje foi feita pelo irmão José Carlos de São Paulo. Diz aí, irmão Edson, a resposta direto pela Bíblia. Olá, Mauro, que bom estarmos juntos mais uma vez. Um grande abraço. Que pergunta interessante. Sempre nossos internautas crescendo na graça e no conhecimento. Bem, eu gostaria de começar trazendo para vocês o nosso texto, que é o tema que você já está vendo aí na tela, que é Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 25. Está escrito: "E de um sangue fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação." Perceba que a Bíblia, ela já começa nos dando uma resposta enfática, uma resposta clara, que nos mostra que Deus fez de um só homem toda a raça humana, inclusive os índios. E ainda nos mostra que o próprio Deus determinou onde eles morariam. Bom, deixa eu dar uma breve explicação para você. Dentro de Adão, todos nós estávamos. No gene de Adão, todos nós estávamos. De modo que haviam brancos, negros, amarelos, vermelhos. Todos nós estávamos. Anões, gigantes. É isso que a Bíblia nos diz. De um só homem, ele fez todas as nações dos homens. Deus, ele gosta da diversidade. Pense junto comigo. Dê uma olhada no reino animal. Deus, ele fez diversas espécies de pássaros. Então, quando você olha um determinado pássaro, ele não deixa de ser pássaro, mas ele tem hoje, não é, uma espécie de identificação científica. Então, nós temos, por exemplo, o canário, que difere das calopsitas, como vocês me acompanham no canal JWR com o Frederico, né? As calopsitas diferem das aves, chamadas águias, mas todos são aves, não é? Olha que interessante isso. Da mesma maneira, imagine só as raças de cães, não é? Você tem diversas raças, mas todos são cães, não é? Você imagine, por exemplo, as raças dos ursos. Você tem outras raças. Você tem o urso cinzento, você tem o urso polar, você tem outras espécies, mas todos são ursos. Assim também Deus tratou com o homem. Em um só homem, Deus colocou todas as raças da humanidade. De modo que em Adão estava o japonês, estava o italiano, estava o índio, estava o brasileiro, estavam todos em Adão. Isso não é maravilhoso quando nós passamos a entender? Veja comigo de novo o texto. "E de um sangue fez toda a geração dos homens para habitar toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação." Então, quando nós tratamos agora sobre a questão dos índios no Brasil, a pergunta sempre ela é muito recorrente. Ué, mas se quando Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil, já haviam índios aqui, de onde esses povos vieram, né? Porque, veja, já havia índios na Bahia, já haviam índios na Amazônia, em vários locais, no estado de São Paulo. Então, o Brasil ele já estava tomado pelos índios, né? Então, o que é que nós podemos concluir? Por exemplo, se a gente faz um estudo
dos povos da Amazônia, nós percebemos, por exemplo, que aqueles povos eles tinham uma espécie de relação com os índios, né? Ou com as pessoas da Austrália, né? De Nova Guiné. Quando nós fazemos uma pesquisa um pouco mais profunda sobre os povos que estavam na Bahia e também no Rio de Janeiro, o que é que nós notamos? Nós notamos, por exemplo, que eles tinham uma similaridade muito grande com os povos africanos. Muitas são as teorias que tentam indicar para nós de onde essas pessoas vieram. Agora, é assim uma pergunta que eu acho que ela é muito interessante, não é? Mas, ao mesmo tempo, quando nós recorremos à história e pesquisamos, nós vamos perceber, por exemplo, que nós tivemos grandes nações que elas foram as grandes mestres ou mestras da navegação, de modo que, através dos mares, todo o mundo ele já estava sendo habitado. Quando o Pedro Álvares Cabral chega ao Brasil, que ele já encontra os índios, basta você fazer uma pequena análise, você dá uma olhadinha aí, né? Você vai perceber, por exemplo, que a nossa costa brasileira ela está muito ligada ao continente africano. Eu, por exemplo, estive na África e uma das coisas que eu mais me maravilhava era poder parar diante do mar, do Oceano Atlântico, e dizer para algumas pessoas, até em tom de brincadeira, olha, são apenas 6.000 quilômetros e nós estaremos de novo, né, no Brasil. Então, pessoal, a navegação ela sempre foi muito avançada no mundo. Como é que os povos eles chegaram até aqui? Então, algumas teorias indicam, por exemplo, que eles vieram da Ásia, né? Através do Estreito de Bering. Outras teorias indicam que grande parte destes vieram, por exemplo, da África. Então, o que é que nós podemos entender dentro dessa visão? Que, independentemente de onde eles vieram, a navegação no ano de 1500, ela já era, assim, vamos dizer, o high-tech de hoje, não é? A navegação no tempo em que Pedro Álvares Cabral chega ao Brasil, ela já era a internet de hoje, todo mundo já tinha. De modo que era muito possível aos povos que viviam, por exemplo, na Oceania, que viviam na Ásia, que viviam na África, descobrirem, tá, outros locais a partir da própria navegação. O que nós temos, na verdade, na história, conforme disse aqui o nosso internauta, em uma mensagem particular, ele disse: eu conheço pouco de história, então eu gostaria de saber um pouco mais sobre essa questão. O que nós temos de história, na verdade, não abrange toda a história secular. Se você, por exemplo, fizer uma pesquisa da história da navegação no mundo, basta você digitar no Google História da Navegação no Mundo. Você vai ver que muito antes, né, do Brasil ser descoberto, nós temos aí grandes potências, como, por exemplo, a Síria, que já era, assim, muito avançada na navegação. Nós temos os povos nórdicos, como, por exemplo, os vikings. Nós temos outros povos que se especializaram nisso. Então, por exemplo, quem inventou o barco não foi o português, né? Quem inventou a navegação não foi o português. Eles utilizaram aquilo que já existia no mundo, entende? Então, é por isso que, antes que os portugueses usassem o que já existia no mundo, outros povos já haviam usado. A única diferença é que a história não relatou, talvez por questões de falta de conhecimento, talvez por não interessar, ou talvez por direcionar a história. Então, de onde vieram os índios para o Brasil, né? Aliás, o nome índios no Brasil, né, nós temos porque eles tinham pensado
que haviam chegado às Índias, né? Como foi o caso de Colombo. Então, os nativos no Brasil, eles vêm das mais variadas regiões do mundo através da tecnologia da navegação. E conforme nós percebemos, você pode ver, já está na tela de novo, aí o texto bíblico, né? De um sangue apenas, de um só homem, ele criou todas as nações dos homens. Olha que maravilha! Como a Bíblia ela é cientificamente exata, inclusive ao falar da origem humana. Deus abençoe vocês, até o nosso próximo encontro pela Bíblia. Abraço, Mauro. Abraço a todos os internautas. Obrigado, nosso professor Edson Reis. Obrigado, um grande abraço, professor. Tá aí, gente, olha, faça como fez o nosso querido José Carlos, nosso irmão José Carlos de São Paulo, que enviou sua pergunta para o e-mail predsonpelabiblia@gmail.com. Enviou para cá, para o nosso programa, a nossa direção, selecionou a pergunta e agora está aí. Já sabemos a resposta através da luz que o nosso Senhor Jesus nos dá dentro das Escrituras. Tá certo, gente? É isso aí. E você também, ainda não se inscreveu? Inscreva-se. Inscreva-se aqui no canal. Dê o seu joinha. Dá o seu like de gostei. Ou se não gostei também, né? Claro. E você aciona o sininho, claro, aciona o sininho, você vai receber todas as notificações do programa, tudo que o programa prepara. E olha, gente, dá trabalho, mas é maravilhoso, viu? Com certeza, né? Fala em nome de toda a nossa equipe. E claro também, nós estamos no Facebook, no Instagram e aqui no YouTube, bem mais fácil para você. Compartilhe com quem você gosta, através do Facebook, do Instagram e aqui também no YouTube. Compartilhe com as pessoas a palavra de Deus do nosso Senhor e também do nosso Salvador Jesus Cristo. A todos eu desejo um grande abraço e que as bênçãos de Deus estejam com todos. Tchau, pessoal!